dizendo, eles acham bom, nem sei, e são feios, fazem lá em São Francisco, muitos gays fazem, façamos, vamos Os roxinóis, os saraus fazem, picantes, pica-paus fazem, façamos, vamos amar. Os irapurus no Pará fazem. Doutor Richard, o que seria para o ser humano a felicidade sexual? Esse tema é fantástico, o tema da felicidade sexual, porque nos permite fazer uma série de diferenças entre conceitos que são, às vezes, tomados como se fosse a mesma coisa, são confundidos e eles são coisas muito diferentes, né? Muitas mulheres, por exemplo, acham que felicidade sexual é ter orgasmo. Então, uma primeira questão que a gente precisa deixar claro, tanto para homens quanto para mulheres, é que orgasmo e felicidade sexual são duas coisas separadas, são duas coisas que elas podem estar juntas, uma pode fazer parte da outra, mas não é a mesma ideia. Na nossa clínica de tratamento de casais com dificuldades sexuais, é muito comum a gente receber pessoas que têm orgasmo. Durante o nosso exame, durante a nossa consulta, a gente comprova que a pessoa tem todos os sinais de quem tem orgasmos normais, mas a pessoa vem procurar ajuda porque ela não está feliz. Então, ter orgasmos não é sinônimo de felicidade. O que muita mulher pensa que principalmente as mulheres que têm dificuldade para atingir o orgasmo, para chegar lá, ou as mais jovens que demoram, né? Mas não é. E da mesma maneira, existem pessoas que não experimentam orgasmos com frequência, ou às vezes não experimentam orgasmos quase nunca, mas se consideram felizes sexualmente. Então isso a gente pode lembrar, esse assunto começou com Master e Johnson, que foram um casal que começaram o estudo científico da sexualidade na década de 1960. William Masters era um ginecologista e Virginia Johnson uma psicóloga, ambos casados, marido e mulher, e pesquisadores da sexualidade. Então, no livro que eles escreveram na década de 60, ficou muito claro que eles estudaram o que era o padrão normal de funcionamento da mulher e do homem. E eles descobriram que uma parte da população de mulheres que eles pesquisaram não tinha orgasmo. Mas a coisa interessante é que eles só aceitaram para fazer parte do estudo deles pessoas que se declaravam felizes sexualmente. Porque eles estavam estudando a sexualidade normal, eles não estavam estudando doenças. Então, como eles queriam estabelecer o que é normal no sexo, eles só aceitaram, para participar da pesquisa, pessoas que juravam que eram normais e que juravam que eram felizes. E eles descobriram que 1/3, 33% dessas mulheres que se declaravam felizes não tinham orgasmo. E se declaravam felizes. Olha que interessante isso. Então, a partir daí que ele percebeu que o orgasmo é um acontecimento que, quando acontece, nunca é considerado ruim, mas ele não é necessário para a mulher se sentir feliz sexualmente. Por quê? Essas mulheres que não tinham orgasmo, elas tinham excitação, elas tinham o tesão, elas ficavam muito excitadas. E elas tinham parceiros muito carinhosos, elas tinham parceiros muito afetivos. E elas entendiam que aquele banho de carinho que ela recebia do parceiro e mais aquele monte de tesão que ela experimentava era uma experiência que para ela estava muito boa, estava muito satisfeita com aquilo, mesmo que não acontecesse o orgasmo, né? Então, essa situação de não confundir orgasmo com felicidade sexual é uma primeira questão que a gente tem que levar em conta. Isto, para as mulheres modernas, pode parecer
muito estranho, né? Porque existe essa tirania do orgasmo agora, que você tem que chegar lá, você tem que ter orgasmo múltiplo, você tem que ver estrela, ouvir sininho, não sei o que, não é? Isto que você está falando é muito importante, porque depois dos trabalhos de Master e Johnson, o mundo da ciência perdeu a vergonha de falar de sexo. Graças a Deus. Graças a Deus. E graças a Master e Johnson. Graças a Master e Johnson. Então, uma das consequências dessa pesquisa foi que a academia científica, o mundo da ciência, perdeu a vergonha de falar de sexo. E como o sexo passou a ser um assunto que agora era científico, agora não era mais vergonhoso, agora poderia ser tratado inclusive pela imprensa, então nós tivemos essa situação de que o sexo acabou se transformando, principalmente o orgasmo, acabou se transformando no mais novo produto de consumo do mercado. E aí caímos para um problema do outro lado, né? Daquela situação em que não se podia falar de orgasmo, a gente passou para uma situação em que orgasmo passou a virar uma obrigação, né? E aí não bastava apenas um orgasmo. Da mesma maneira que quando você lança na televisão, na imprensa, na propaganda, um automóvel novo, dali a pouco você tem que inventar alguma novidade no automóvel para ele estar sempre novo. Quando o sexo passou a ser um artigo de consumo na mídia, o que aconteceu? Apenas o orgasmo natural começou a ficar uma coisa velha, tinha que ter alguma coisa nova. E aí começou essas histórias de que o super orgasmo, o orgasmo múltiplo, o orgasmo com fogos de artifício, o orgasmo com um sino badalando. E cada um queria publicar uma reportagem a respeito de um orgasmo novo, uma descoberta de um novo orgasmo. Então essa coisa toda que serviu para vender muita revista e serviu para vender muita mídia, na verdade acabou provocando na cabeça das mulheres mais jovens, na cabeça das meninas, uma grande ansiedade, porque começou a aparecer reportagem de orgasmos tão maravilhosos, estratosféricos, tecnológicos, orgasmos tão diferentes, que as pessoas começaram a ter medo de não conseguirem atingir aqueles orgasmos maravilhosos. Aí a mulher normal, que tem um orgasmo normal, começa a se sentir doente, porque ela só tem um orgasmo normal, ela não tem um super, extra, hiper, master, blaster orgasmo, né? Então, de uma certa maneira, houve um abuso dessa ideia de vender um orgasmo fantástico e as mulheres acabarem se sentindo na obrigação de serem super, né? E você me corrija, doutor, se eu estiver errada, mas se eu for para a cama com essa expectativa e gerar uma ansiedade em cima disso, aí eu não vou ter nem aquele orgasmo feijão com arroz, né? Com certeza. Essa preocupação de ter um orgasmo fantástico para impressionar a plateia, no caso a plateia é o parceiro, né? E a mulher vai para a cama querendo ter um orgasmo fantástico, um orgasmo teatral, espetacular, para impressionar a plateia. Essa preocupação acaba fazendo a mulher não ter orgasmo nenhum, né? Então, na verdade, a mulher moderna não deve se deixar levar por esse movimento dessa mídia que fica vendendo a ideia de um orgasmo fantástico, porque o orgasmo fantástico não existe. Existe simplesmente o velho e bom orgasmo normal, né? E aquele velho e bom orgasmo normal, ele pode ser um dia um orgasminho pequenininho, outro dia um orgasmo mais ou menos, tem o dia do orgasmo enorme, do orgasmo muito bom, né? O orgasmo não é sempre igual, ele varia de intensidade. Ele pode ser mais fraco, ele pode ser mais forte. E é interessante que Master e Johnson estudaram essa variação e perceberam que a medida da força do orgasmo encontra-se na musculatura do períneo. Quando a mulher tem um orgasmo, a musculatura do períneo, para quem não lembra o que é períneo, o períneo é aquela região que fica entre a vagina e o ânus, né?
E a musculatura do períneo inclui a musculatura que tem em volta do orifício da vagina. Então, quando a mulher tem um orgasmo, a musculatura em volta da vagina contrai. A própria vagina contrai e aperta o pênis na hora que a mulher está tendo orgasmo. E Master e Johnson, pesquisando, descobriram que o número de contrações dá a ideia exata da força do orgasmo. Um orgasmo fraquinho é um orgasmo que faz a mulher ter mais ou menos 5 contrações, enquanto que eles verificaram que um orgasmo intenso, um orgasmo enorme, o maior orgasmo que eles mediram lá em laboratório, quando faziam a pesquisa, era um orgasmo de 12 contrações. Né? Então, você pode ter uma ideia que de 5 contrações até 12 contrações está a distância entre um orgasminho, um michuruco e um super orgasmão. Né? E uma coisa interessante, muitas mulheres vêm ao consultório dizendo que têm orgasmo, mas estão preocupadas porque o orgasmo é muito rápido, o orgasmo acaba logo. Então veja, o que é um orgasmo? O que é a duração normal de um orgasmo? Quanto tempo dura um orgasmo normal? Isso também vem da pesquisa de Master e Johnson. Eles perceberam que entre uma contração de orgasmo e a próxima contração passa um intervalo de 0,8 segundos. Se você fizer as contas e pegar aquele orgasminho fraquinho, 5 contrações vezes 0,8 segundos dá 4 segundos. Então um orgasminho michuruco, um orgasminho fraquinho, dura 4 segundos. E aquele orgasmão inesquecível de 12 contrações, 12 vezes 0,8, dá 10 segundos. Então você vê que a distância entre um orgasminho fraquinho e um orgasmo inesquecível vai de 4 segundos até 10 segundos. Agora, 10 segundos é o tempo que dura o maior orgasmo da vida. Ninguém fique procurando um médico para fazer um tratamento para ter um orgasmo de 10 minutos, porque o orgasmo de 10 minutos não existe. O orgasmo maior possível tem 10 segundos. Olha que coisa interessante. Agora eu vou querer saber tudo isso para os homens, mas vai ser depois daquele intervalinho. A gente já volta. A editora Record relançou esse livro aqui do Carlos Drummond de Andrade, do Drummond, né? É uma coisa maravilhosa, chama O Poder Ultra Jovem. Esse livro foi lançado em 1972 e eu tenho a primeira edição dele, que está aqui, ó, de 1972, no ano em que o Drummond completou 70 anos, né? E ele tem crônicas. Bom, não importa. Se é um texto do Drummond, pode ser prosa, pode ser verso. É tudo maravilhoso, é tudo cheio de sensibilidade, é cheio de ternura. Sabe? Eu nem sei o que dizer, porque todos os escritos do Drummond são atemporais. Então, você lê e pode pensar que foi ontem que ele escreveu. Porque é uma coisa maravilhosa. Nesse livro tem crônicas sobre os 1000 gols de Pelé. Tem crônicas como essa no restaurante, que é a que abre o livro, né? Que é uma maneira maravilhosa de narrar as coisas do dia a dia, sabe? Drummond é imperdível. De estudante a médico, a psicologia médica e a construção de relações, com organização do Arthur Kaufmann, editado pela Casa do Psicólogo. E esse livro reúne textos sobre as aulas da disciplina de psicologia médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP, né? Então, para os estudantes, essa disciplina não é apenas informativa, mas formativa, porque ela os torna mais permeáveis às relações humanas e aos problemas psicológicos, né? Então, aqui no começo, inicialmente, essa obra está abordando o mito de Asclépio, que revela a ponte entre a medicina antiga e a atual.
O organizador Arthur Kaufman, Dr. Arthur Kaufman, que você também já conhece aqui do site, porque ele já me deu 1000 entrevistas, né? Ele é mestre e doutor em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, ele é coordenador da disciplina de psicologia médica da mesma faculdade e também é coordenador do programa de atendimento ao obeso, que é o Prato, do Instituto de Psiquiatria lá do HC, da USP também. Ele é professor, supervisor e terapeuta didata credenciado pela Federação Brasileira de Psicodrama e é autor de teatro pedagógico e também coautor de vários outros livros sobre psiquiatria e psicoterapia. E além disso, ele tem um bom gosto danado porque ele frequenta o mesmo supermercado que eu, né? Depois de tantas revelações maravilhosas sobre a felicidade sexual feminina, o que o Dr. Hirschman teria a nos dizer sobre a felicidade sexual masculina? Porque eu, por exemplo, como mulher, acho que os homens são felizes sexualmente desde que eles se conhecem por gente. Ou eu estou enganada? Isso é um grande engano, é um grande engano. Existem muitos homens infelizes sexualmente. E os homens são a prova daquilo que a gente falou no bloco anterior sobre as mulheres. Os homens são a prova de que orgasmo e felicidade são coisas diferentes. Porque é muito difícil encontrar um homem que não tem orgasmo. É muito difícil encontrar um homem que não ejacula. A grande maioria dos homens fazem sexo e tem ejaculação. Acontece que muitos desses homens que têm ejaculação, têm orgasmo, se consideram infelizes sexualmente. E é uma coisa interessante que essa diferença entre orgasmo e felicidade, ela está justamente, tanto para homens quanto para mulheres, ela está justamente na questão emocional da sexualidade e não na questão física. A felicidade sexual não é uma questão de corpo, mas ela é uma questão de mente e coração. Então, para a mulher, a gente já havia falado no outro bloco que na pesquisa de Master e Johnson, 1/3 das mulheres que tinham na pesquisa não tinham orgasmo, mas eram felizes. Por quê? Porque tinham parceiros que as preenchia com todo o carinho que elas desejavam receber. Parceiros muito afetivos. E para os homens, a mesma coisa. Os homens definem a felicidade sexual não apenas como a possibilidade de penetrar uma vagina e fazer uma ejaculação, mas a felicidade sexual tem a ver com ser aceito pela parceira. Uma coisa importante para o homem é a questão da aceitação e da rejeição. Essa situação da aceitação e da rejeição para a sexualidade masculina, ela tem uma importância enorme. No que diz respeito ao homem que se sente não muito bem aceito pela parceira, o homem que se sente rejeitado pela parceira, ele pode fazer sexo, ele pode ter penetração, ele pode ter a ejaculação. Mas se o clima é de que a parceira permitiu o sexo, mas não está aceitando o parceiro, ele faz sexo, mas ele não é feliz. E o que é aceitar o parceiro? Aceitar o parceiro significa que além da mulher permitir a penetração, além da mulher permitir que o homem mexa com o corpo dela, tem que existir uma outra coisa que é uma experiência emocional, que é uma coisa que se chama entrega. É a experiência da entrega, né? Quando o homem percebe que a mulher tem prazer de se entregar para ele e que ela o aceita totalmente, sem reservas, sem parênteses, sem reticências, isso é muito importante para a felicidade sexual do homem. Agora, aquela mulher que permite o sexo, aceita fazer sexo, ela não recusa fazer sexo, não. Mas toda a oportunidade que ela tem de criticar alguma coisinha, ela faz a crítica, o tempo inteiro ela está mostrando para o homem que
que pena que ele não é perfeito, né? Que pena que ele não é exatamente aquilo que ela queria. Ele faz uma coisa de um jeito que, puxa vida, ela aceita, mas ela não gosta. Então fica essa coisa de que ela se oferece ao sacrifício, né? Ela faz sexo com alguém que se oferece ao sacrifício, mas ela não está adorando aquilo. Isso acaba com a felicidade de qualquer homem. Isso é uma mensagem para qualquer homem pensar em procurar outra parceira. Olha! Bom, vamos para outro intervalinho e a gente já volta já. A Dieta dos Países Magros. Esse é um livro maravilhoso para quem vive fazendo dieta e engorda e emagrece e nunca dá certo e não muda os hábitos e tal. Porque esse livro aqui da editora Lua de Papel, que é uma das editoras da Leia Brasil, né, é do Harley Pasternak e da Laura Moser. E ele mostra uma alimentação inspirada não só na comida, mas também nos costumes dos países considerados os mais saudáveis do mundo. E para eleger esses 10 países, os autores, cruzaram índices, estatísticas, um monte de coisa e a própria experiência deles. Então, saíram os países magros: Japão, Singapura, China, Suécia, França, Itália, Espanha, Coreia do Sul, Israel e Grécia. Então, o Harley Pasternak usou muito da experiência pessoal dele. Sabe que ele é um cara que foi responsável pela preparação física de vários artistas importantes, como Robert Downey Jr., a Lady Gaga, etc. Então, ele diz o seguinte, olha, alguns dos países mais saudáveis valorizam o comer pelo prazer. Nesse livro, ensino como combinar os elementos mais saudáveis das 10 melhores cozinhas do mundo, de uma forma saborosa, variada e nutritiva. Chega de sofrer, né? Consulte a Cabala. A palavra Cabala significa recepção, ou aquilo que sai da boca e entra nos ouvidos. É uma filosofia que representa uma doutrina para o bem viver. Então, há muitas formas de utilização da Cabala, né? Centenas de preceitos, meditações, rituais, etc. Com o tempo, ela transpôs os limites religiosos, né? Que você sabe, claro, que ela é nascida no cerne do livro mais sagrado do judaísmo, o Torá, né? Então, em Consulte a Cabala, o tarólogo e terapeuta Ney Naif explica como é e como funciona a Cabala. É um oráculo feito tanto para iniciantes quanto para quem já está familiarizado com esse sistema. É pequenininho, você pode levar na bolsa, pode andar sempre com ele, formula uma pergunta, abre o livrinho, né? Uma página qualquer e tá aí. Bom, o Ney Naif, como você sabe, é um renomado tarólogo e terapeuta. O livro aqui é da editora Record, da editora Nova Era, do Grupo Record. E a gente já divulgou um outro livro dele sobre o tarô. O cara é realmente quente. Ele tem mais de 10 mil alunos em cursos regulares e pela internet. Os últimos dias dos Romanov, né? Pela especialista em história russa Ellen Rapaport. E ela vai dissecar as 2 semanas anteriores às mortes, né, dos Romanov, que, como você está lembrada, eram a família real, né, da Rússia. E em 17 de julho de 1918, né, essa família imperial foi acordada e levada para o porão da casa e depois acabou que todos eles foram mortos. Né? Então, mas demorou um tempo, eles ficaram confinados lá. Então, a Ellen Rapaport, que estudou russo, né, e trabalhou como tradutora, ela é inglesa, né, e ela verteu para o inglês todas as peças do Chekhov. Até o início dos anos 90, ela era atriz e aparecia em filmes e programas na TV lá britânica. E ela é especialista em história russa e história das mulheres do século XIX. Ela é autora de vários livros e esse livro aqui é muito
muito interessante, porque, sabe, todo mundo fica meio fascinado com essa história dos bolcheviques lá na Rússia, matando a família real e tal. E é bem bacana porque é bacana. Leia, eu adorei. Bom, falamos das mulheres, falamos dos homens, mas não falamos do terceiro e do quarto ou do quinto sexo, né? Porque eu sei que nós temos que assumir que a humanidade não é só homens e mulheres. São os homens homossexuais, as mulheres homossexuais e as pessoas que são bissexuais, né? Exatamente. É importante a gente ter uma visão histórica dessa questão e lembrar o seguinte, agora é uma conquista para os homossexuais e os bissexuais poderem vir a público, falar da sua sexualidade e exigir um espaço de respeito na sociedade. Apesar de que isso hoje parece uma conquista muito nova, a gente tem que lembrar que historicamente, lá atrás, na época da Grécia, na época do Império Romano, a homossexualidade era vista com muita naturalidade, né? Não é verdade que a homossexualidade, a vida inteira, a história da humanidade inteira, a homossexualidade foi uma coisa vista com maus olhos. Não é verdade. Mas essa é a historinha que contam pra gente. Mas lá atrás, na época do berço da nossa civilização, a nossa civilização nasceu lá na Grécia, depois evoluiu muito no Império Romano. Tanto na Grécia quanto no Império Romano, as diferentes sexualidades eram perfeitamente normais. Tanto que alguns filósofos gregos diziam que preferiam fazer amor com homens e deixar as mulheres apenas para a reprodução. Coitada das mulheres, desde aquele tempo. Então, de uma certa maneira, a gente também não deve esquecer que houve época da nossa civilização, tanto em Roma quanto na Grécia, em que era hábito que a iniciação sexual dos rapazes acontecesse por homens mais velhos. As primeiras experiências sexuais do adolescente não eram com mulheres. As primeiras experiências sexuais do adolescente eram com homens mais velhos. Eles aprendiam a fazer sexo com homens mais velhos e depois eles experimentavam sexo com mulheres, né? Então, enfim, depois dessa época grega e romana, aí nós tivemos a era cristã, nós tivemos a Idade Média, e durante a Idade Média, durante esse período em que a Igreja Católica de Roma comandou o mundo, né, mandou no mundo, aí nós tivemos toda essa história de ver homossexual como coisas do pecado, né? E agora, felizmente, nós estamos voltando a uma época em que as pessoas homossexuais passam a ser novamente respeitadas como cidadãos, né? Como sempre foram. Em relação à felicidade sexual dos homossexuais, né? O que a gente poderia dizer a respeito disso? Uhum. Eu tenho experiência de tratar pessoas homossexuais na nossa clínica, que nos procuram também porque estão com dificuldades sexuais. Então é importante entender que pessoas homossexuais também têm dificuldades sexuais, igual as pessoas heterossexuais. Sim, claro. Né? Existem pessoas homossexuais que de repente param de ter orgasmo, de repente perdem o interesse pelo parceiro, e às vezes elas aparecem na nossa clínica para conversar sobre isso. Dessa experiência que a gente tem, dá para perceber o seguinte: não existe uma diferença realmente significativa do ponto de vista do que é felicidade hétero ou do que é felicidade homo. Por quê? Porque o que dá, volto a dizer, o que dá felicidade sexual para alguém não é só o funcionamento corporal e não é o tipo de corpo que a pessoa está se encostando. Não é se encostar num corpo do mesmo sexo ou de outro sexo que faça diferença para a felicidade sexual.
O que faz diferença para a felicidade sexual é o grau de afeto, o grau de carinho e o grau de aceitação que você recebe do outro. Todos nós desejamos ser olhados pelo nosso parceiro ou parceira com olhos de admiração. Nós desejamos que o nosso parceiro, a nossa parceira, nos olhe com os olhos de quem olha algo muito valioso. Nós queremos ser valorizados. Nós queremos que o nosso parceiro e a nossa parceira nos olhe como aquilo de mais valor que eles possuem no mundo. Quando nós somos olhados como alguma coisa assim defeituosa, aí não dá para ser feliz, né? Aí não dá para ser feliz. Não importa se quem está nos olhando é do mesmo sexo, se quem está nos olhando é do outro sexo, o que importa é a maneira de olhar. O que importa é a emoção que passa no olhar. Então, nós podemos ser uma pessoa homossexual que se diverte e sente prazer com um corpo igual ao nosso, do mesmo sexo, mas a felicidade não está no corpo. A felicidade não está na carne, né? A felicidade está nos olhos de quem está fazendo amor com a gente. A felicidade está na possibilidade de fazer amor, não na experiência puramente sexual. Dr. José Carlos Richelman, muito obrigada por essa maravilha de programa aqui no nosso site, viu? Volte sempre. Vai ser um prazer para mim, Isabel. Quando quiser contar com a nossa presença aqui, é só chamar a gente. Você sabe que quando você chama, a gente sempre está por aqui. Muito obrigada, doutor. Em Bombaim fazem os vendedores acham bom, me fez, e são feios.